Boa noite! O tema de hoje é o que o pai e a mãe têm a ver com o sucesso. Um tema clássico para quem estuda o pensamento sistêmico. Boa noite! Sejam bem-vindos! Estamos na nossa terceira live da nossa série. Recebi já muitos directs, muitos feedbacks de vocês, muitos movimentos acontecendo. Fiquei muito feliz. Na primeira live a gente falou sobre os limites que nós impomos para nós mesmos. Ontem nós falamos sobre repetições, sobre lealdades. E hoje a live é um assunto bem profundo, direto e objetivo também. Talvez é um dos grandes temas essenciais, um dos temas humanos mais importantes, né? A nossa origem, a nossa volta para casa ou o nosso afastamento de casa. Não essa casa concreta, mas essa casa aqui no nosso coração. Então é sobre isso que eu quero compartilhar hoje um pouquinho com vocês, compartilhar do lugar de alguém que sabe o que é tentar salvar os pais, ocupar o lugar dos pais, tudo isso eu já fiz. Eu costumo dizer que quem faz esse trabalho, quem chega nas constelações normalmente, chega por dores também pessoais, né? E comigo não foi diferente. Por muito tempo eu fiquei bem fora do meu lugar e isso me adoeceu, isso era muito pesado. Ok, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Só me sinalizem para a gente começar. Abri uma caixinha de perguntas, depois eu vou responder essas perguntas, mas antes quero trazer a compreensão essencial sobre esse tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós somos seres que chegamos a partir de um sistema, chegamos a partir de um lugar. Nós somos como, poderíamos dizer, essa semana até eu vi uma pessoa falando uma metáfora muito bonita, nós somos como árvores, né? E quando a gente corta a raiz de uma árvore, tudo acaba, né? Ela não sobrevive. Nós poderíamos pensar assim sobre os nossos pais, poderíamos colocar desta forma a importância que tem esses movimentos originais na nossa vida. Então vocês já devem ter ouvido muito os profissionais da constelação falando que sem pai e sem mãe não tem futuro, sem pai e sem mãe não tem sucesso, que uma empresa tem a face da nossa mãe. O que é isso, né? O que o Bert quis dizer com isso? Qual que é o significado? Então, a gente poderia pensar o seguinte: quem são as pessoas, né? Eu trabalho no mundo empresarial, eu trabalho com liderança sistêmica, com inteligência sistêmica. Quais são as pessoas que lideraram a nossa vida pela primeira vez? Quem é que garantiu a nossa sobrevivência? Então, quando o Hellinger trouxe essa compreensão de como nós somos conectados às nossas raízes, à nossa origem, ele traz esses aspectos que vão para muito além da nossa genética. Sim, geneticamente, se eu olhar aqui para minhas mãos, eu tenho mãos muito parecidas com a minha mãe, que também é parecida com as mãos da minha avó, que também é parecida com as mãos da minha tia, né? E hoje já tem pesquisas que falam sobre a epigenética e sobre ressonância e muitas outras questões que aqui a gente não conseguiria aprofundar. Mas, de alguma forma, se essas características físicas são transmitidas, o trabalho sistêmico começou a deixar muito claro o quanto também sentimentos podem ser adotados, podem ser transferidos, histórias podem ser repetidas. Nós nos conectamos a uma grande consciência familiar e é nesse campo que nós nascemos, é nesse campo que nós crescemos. Então, muitas vezes acontecem, sim, coisas muito difíceis que envolve a todos nós, com o nosso pai, com a nossa mãe. Porém, em essência, sem
esses dois, sem esse sim à nossa vida, nós não estaríamos aqui. Acho que eu disse isso para vocês já na primeira live, né? Um homem, uma mulher comuns, normais, humanos, nenhum deles é herói, os meus não são, pelo menos, eu tenho certeza que os de vocês também não, que disseram sim à nossa vida. É a partir disso que tudo começa. E a partir do nosso nascimento, Hellinger fala, o nascimento é o nosso primeiro êxito na nossa vida. Eu nasci com vida, eu já tenho meu primeiro sucesso garantido. Muitos não conseguem chegar a essa realização, seja pelo motivo que for. O meu segundo êxito é quando eu chego, tem alguém que cuida de mim. Quem é que cuida de mim? Quem é que me nutre? Quem é que cuida da minha vida? É a mãe. Então a mãe, ela está conectada com esse primeiro movimento de nutrição da nossa vida. Mãe é nutrição, mãe tem a ver com servir. Essa primeira experiência de cuidado da nossa mãe, de alguma forma, é o que imprime em nós a experiência do servir. É a memória que fica em nós sobre o servir, sobre colocar-se à disposição da vida de alguém. Então, quando nós falamos que assim como a gente olha para nossa mãe, assim como nós nos relacionamos com a nossa mãe, assim como você se relaciona com a sua mãe, você se relaciona com o seu trabalho, tem a ver com isso, porque o trabalho também é servir, trabalho é serviço. E o pai, qual que é o significado do pai? Então, toda pessoa que está reconciliada com a mãe do jeito que foi possível, do jeito que ela conseguiu fazer aquilo que era possível e necessário fazer, assim também eu me reconcilio com o meu trabalho, com o meu servir. E o pai tem a ver com esse movimento de ser capaz de correr riscos, de sair dessa esfera segura e conhecida, de me lançar para além do meu mundo que está sob controle, que está sob o conforto, que tem a nutrição da mãe. O pai é aquele que me ajuda a ir para o mundo, colocar o meu carimbo no mundo. Mãe é serviço. Pai tem a ver com ordem, com limites e com o rompimento das fronteiras, a coragem de tomar os riscos. Eu recebo, por exemplo, muitas caixinhas de perguntas onde vocês falam assim, eu tenho medo de iniciar algo novo, eu tenho medo que não vai dar certo, o medo sempre é algo que vai acompanhar aquilo que é novo. Mas quando eu estou reconciliado com essa força do Pai, de alguma forma, ela consegue superar esse medo. Essa força me ajuda a superar o medo do novo e do desconhecido, porque essa é também a força arquetípica que vem com o masculino. Então, uma pessoa que não consegue respeitar isso que ela recebeu de mais sagrado, que é a própria vida, ela tende a ir para o mundo do adulto e parecer ou emitir uma vibração de alguém menos confiável, de alguém menos respeitável. Porque se eu não sou capaz de respeitar quem me deu tudo que eu tenho de maior e de mais sagrado, como será que eu me coloco diante de alguém que tem muito menos vínculo do que eles? E aí você pode dizer, mas como é que as pessoas sabem? Não é uma questão consciente, mas é uma postura que é percebida. É a forma como essa pessoa se coloca. Eu me lembro que a gente fez algumas experiências na contratação de colaboradores, porque tem um livro do Bert que ele fala que uma forma de fazer uma boa entrevista de trabalho, primeiro, claro, você vai olhar quais são as características da pessoa, as habilidades, ok, encaixa no cargo, mas que a última coisa que a gente deveria fazer era perguntar para essa pessoa que ela contasse sobre os pais, sobre a família, né? E nós começamos, então, na nossa empresa a implementar essa prática. E eu me lembro que o meu marido falou assim, ele estava procurando uma secretária. E aí ele disse assim, nossa, eu encontrei a pessoa perfeita. Ela tem treinamento. Ela já trabalhou nessa área que eu trabalho. Ela já vem pronta, tem um conhecimento técnico, tem uma postura, é uma pessoa elegante. Ok. Aí eu perguntei assim,
E você lembrou de perguntar sobre a família? Perguntei, e aí eu já percebi que ele tinha decidido ele já tinha decidido fazer a contratação. Ele estava me consultando, porém ele já tinha tomado a decisão, né? E eu sei que ele foi assim um pouco lacônico e tal, e eu percebi que ele tinha algo. Eu perguntei, ela falou mal dos pais, né? E aí ele disse que ela comentou, não, eu não tenho contato, eu prefiro ficar longe, etc. E aí eu disse, olha, presta atenção, mas se você quer fazer a experiência... E ele disse, não, essa pessoa, ela tá pronta, ela é perfeita. Resultado, ela não durou 3 meses no trabalho. Adivinha qual que era o problema principal dessa pessoa? Dificuldade em respeitar autoridades. Dificuldade em respeitar quem estava acima dela. Então é um exemplo assim bem simples, mas que você pode identificar bem rápido. Talvez até você esteja lembrando de alguém que você conhece, né, que trabalha com você, ou que você já conheceu, ou que você precisou desligar do teu negócio. Normalmente, quando nós nos colocamos, seja pelo motivo que for, às vezes com todas as boas razões, acima dos nossos pais, né, acima de quem tem esse lugar de precedência à nossa vida, os efeitos que nós vamos colhendo é esse, sabe? A gente vai se colocando nos relacionamentos sem saber o nosso lugar e normalmente nos colocando acima dessas pessoas. Vocês conhecem alguém assim? Veio à memória de vocês uma imagem de alguém assim? Todo mundo já conheceu alguém. É impossível que não tenha conhecido alguém assim. Me falem aqui no chat. Sim, sim, exatamente. Então, só quem toma mãe está disponível para servir. Só quem toma o pai é capaz de assumir riscos. E aí vocês podem me perguntar, Ana, mas o que é esse tomar, né? Às vezes tem histórias muito difíceis, então o tomar ele é um movimento que passa pela concordância. Hoje uma pessoa perguntou assim, por que a gente fica vendo tantos defeitos dos nossos pais se nós os amamos tanto, né? E aí eu respondi que talvez isso que a gente acredita que é amor, na verdade é uma arrogância. É colocar-se acima deles, e isso é um desrespeito, né? O verdadeiro amor é aquele que concorda com o destino do outro, é aquele que concorda com o que recebeu. Hoje está muito na moda também falar, por exemplo, sobre gratidão, e você tem que ser grato. Só que gratidão não é uma coisa da boca para fora, e gratidão também não é um sentimento, gratidão é uma postura. É uma postura que eu tenho ou que eu não tenho. É uma forma de me colocar diante da vida. Então, às vezes a gente vê a pessoa falando, não, eu sou grato, etc. Mas na primeira oportunidade ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica, às vezes, ao marido da mãe, como se o marido da mãe fosse a mesma coisa que o seu pai, né? O que eu quero dizer com isso? O marido da minha mãe é uma coisa, o meu pai é outra. Muitas vezes nós nos afastamos do nosso pai ou da nossa mãe porque a gente compra de um deles a imagem que o outro vendeu. Então, por exemplo, os dois brigam, acontece uma separação e a criança fica no meio. Normalmente é o homem, né, que sai, que se afasta, e aí nós compramos da mãe aquilo que ela vende sobre esse homem, que é o nosso pai. Mas será que é assim mesmo? E aí, sempre que eu faço o meu trabalho, eu sempre falo para as mães, né, prestem muita atenção com a forma que você fala do pai do teu filho, porque quando você fala do pai do teu filho, você está falando do seu filho também, ou do pai da sua filha, né? Uma coisa é esse homem com quem eu me relaciono, ou me relacionei, outra coisa é o pai do meu filho, o pai da minha filha. E às vezes a gente impede esse movimento que depois lá na frente vai fazer muita falta para os nossos filhos. Então é muito importante, se você é pai e mãe, ter essa clareza. E se você é
Desculpa, hoje eu tô um pouquinho rouca. E se você é um filho que ficou no meio deles, que você possa imediatamente retirar-se desse lugar, devolver para eles aquilo que é deles. E você fica com o teu pai e com a tua mãe inteiros, perfeitos no teu coração. Entende? Muitas pessoas que têm esse movimento interrompido acreditaram que precisavam tomar partido e escolher um dos dois. Casos de separação ou conflito de casal, isso é muito comum, né? Eu vi aqui alguns comentários de vocês. Aqui, vocês dizendo que sim, saí de uma sociedade por ter uma pessoa assim como colaboradora. Eu tinha uma funcionária que era assim. Eu já fui essa pessoa. Que bom que você está falando no passado, né? Eu só fui entender isso no ano passado, quando constelei a minha relação com meu pai, 5 anos falecido. Sim, o que é mais profundo desse trabalho, o que é mais bonito, é que não existe para o trabalho sistêmico, para nossa alma, né? Para essa nossa grande alma da qual a gente faz parte, não existe esse tempo como nós conhecemos conscientemente. Então, sempre é possível você fazer um movimento de reconciliação. Sempre é possível você voltar para casa. Eu comecei fazendo a live falando sobre isso, né? Voltar para casa, voltar para a origem, tomar aquilo que é nosso, receber verdadeiramente aquilo que eles puderam nos dar. Como se você olhasse e dissesse, eu sei agora que eu recebi tudo que era possível, tudo que eu precisava. E com isso eu vou fazer algo de bom, né? O verdadeiro amor, o verdadeiro reconhecimento de que nós estamos no nosso lugar, de que você está no seu lugar, de que eu estou no meu lugar, é quando nós conseguimos olhar para o nosso amor, né? Para nossa, muitas vezes o nosso desejo de nos sacrificarmos por eles, ou de abrir mão da nossa vida. Muitos filhos querem morrer pelos seus pais e com isso eles desrespeitam o próprio destino, porque cada pessoa tem direito a viver o seu próprio destino. Cada pessoa tem direito a escolher e realizar o próprio destino, mesmo que nos doa, mesmo que sejam os nossos pais. Então, é uma postura de muita humildade, de muito respeito, de muita reverência. Não é só um sentimento, é uma postura, mesmo que me doa, né? Eu não posso salvá-los. Eu lembro que sempre nos cursos, nos treinamentos de constelação, sempre tem alguém, né? Naquele movimento de que às vezes os pais já estão no movimento de se despedir da vida e esse filho tenta salvá-los. E tenta de todas as formas, às vezes com seus próprios impedimentos na vida, manter aqueles pais ali. Mas isso é sempre uma arrogância. É sempre uma arrogância. Cada um tem o próprio destino, cada um de nós e eles também. Então, a verdadeira postura que que faz com que a gente recupere a nossa força para empreender, para servir, né? Hoje a gente começou a mentoria e aí muitas pessoas em transição de carreira, muitas pessoas no desejo de fazer algo agora diferente, de servir a vida de um outro lugar, sem essa força da mãe, sem estar reconciliado com esse modelo, com essa modelagem primeira do servir, esse movimento fica muito difícil. Aí imagina alguém que está fazendo uma transição de carreira, que faz uma mudança, que não sabe exatamente o que tem ali na frente. Sem a modelagem da coragem e da força do pai, do masculino, como é que eu me coloco? Os meus movimentos são muito mais pesados, são muito mais difíceis, muito mais lentos, inclusive. E é como se existe um campo em que a gente passa essa informação de uma forma implícita, de uma forma tácita. O cliente sente, as pessoas sentem. A gente sente uma pessoa que realmente é grata e reconciliada e a gente sente uma pessoa que ainda está contra, né? Tem muitos filhos, tem uma dinâmica
de alguns filhos que fazem o seguinte: eles se colocam na vida como se eles olhassem para os pais e dissessem: como você não me deu o que eu queria, eu vou fazer o mal contra mim mesmo. Quantas pessoas vocês conhecem que também adotam essa postura? Já que vocês não me deram o que eu queria, já que o que eu recebi não era o que eu esperava, já que aquilo, então eu faço mal contra mim mesmo. O que essa pessoa tem? Com certeza é alguém que vai se tornando cada dia mais fraco e mais vazio. Hoje a gente teve na mentoria uma mãe, né? A gente fez um exercício e era para olhar para esse ano, né? Para 2021. E ela disse: eu quando me coloquei no ano de 2021, eu estava tão feliz que eu acho que eu tô apegada nesse ano. E o que aconteceu nesse ano? Ela vem num movimento de crescimento já há bastante tempo, talvez uns 2, 3 anos, e aconteceram movimentos de os filhos dela voltarem para o lugar deles. Então, ela começou a contar dos movimentos da filha empreendendo, da filha tomando decisões, decidindo mudar de vida, o filho trabalhando do lado do pai numa empresa familiar. E ela começou a chorar, né? Ela começou não a chorar, ela se emocionou. E ali eu olhei e disse: meu Deus, olha a felicidade de uma mãe, a felicidade de um pai, quando um filho permanece no seu lugar, toma a sua própria vida na mão e deixa os pais em paz. Ali ficou muito claro para mim, né? Eu já vi isso tantas vezes, mas é sempre tão surpreendente. É tão simples. E tantas vezes a gente fica olhando para trás, achando que precisa salvá-los, achando que tem que fazer algo por eles. Isso é uma arrogância. E tem uma outra coisa que acontece em relação, já que a gente está falando de sucesso, né? Que acontece com aquele que não toma os seus pais, é que ele vai para a vida, mas está faltando algo. Na alma está faltando algo. E aí o que acontece? Ele vai para um negócio, ele vai para uma empresa, ele vai prestar um serviço. Qual que é a tendência dele? A tendência é ele buscar amor, afeto e reconhecimento nessas esferas do trabalho. Às vezes ele vai como uma criança e às vezes ele vai com uma postura de quem é muito benevolente, de quem aceita, por exemplo, trabalhar por muito menos do que vale aquele trabalho, porque o que ele está recebendo em troca? Um pequeno pagamento, mas muito amor, muito reconhecimento. Olha como essa pessoa é bondosa, olha como essa pessoa é N coisas. Então, na verdade, o que ela está buscando ali é aquele reconhecimento, aquele afeto que ela não recebeu ou às vezes não tomou do sistema, né? E quando nós nos colocamos nessa postura adulta, a gente diz: eu recebi o suficiente, agora é comigo. Agora eu vou cuidar de mim, agora eu faço por mim. Uma boa frase, alguns de vocês aqui estão compartilhando, né? Verdade, eu sou grata ao meu pai, mas eu não aceito o jeito dele. Então você ainda não alcançou realmente a postura adequada diante dele. Provavelmente você tem menos força para lidar com a sua vida, vai sentir mais medo e vai correr menos riscos, porque você ainda não aceita. E se você não aceita o teu pai, você não aceita uma parte de você mesma. Você fica no momento de negação a você mesma. A verdadeira gratidão concorda com tudo que é como é e consegue ver atrás do seu pai, tá? Quando você alcançar realmente essa verdadeira gratidão, você vai ver atrás do teu pai o destino dele. Um destino muitas vezes imponente. E aí você vai compreender que ele teria poucas chances de ser diferente. Ou que ele está sendo o melhor que ele pode com o que ele tem, com os sapatos que ele calça. Porque é muito fácil nós olharmos para o outro, mas a gente não usa o sapato dele. Deixa eu ver aqui, a Rose está falando. Na infância eu não me dava bem com meu pai, ele bebia. Hoje eu tenho dificuldade de acolher a mãe.
É a mesma coisa que eu falei aqui, sabe, Rose? Talvez você tenha motivos, talvez tenham acontecido coisas muito difíceis. Mesmo assim, os efeitos na sua vida acontecerão da mesma forma, né? Então, quando você consegue olhar para tua mãe como uma mulher humana, né? O Bert diz uma mulher comum, às vezes algumas pessoas ficam um pouco revoltadas com esse jeito que ele fala, né? Mas ele quer dizer uma mulher comum que tem falhas, que tem defeitos, assim como todos nós. Talvez você vai perceber o quanto você tem sido arrogante. O quanto você tem sido arrogante. Se você olhar para além dela, os pais dela, se você for capaz de olhar o amor dela por você, né? Muitas vezes nós não somos capazes de olhar o amor dos nossos pais por nós. A gente só vê o nosso por eles e aí a gente se coloca em sacrifício. Mas e o amor dela por você? Não conta, né? Então tenho dificuldade de acolher. Isso com certeza impede muitos movimentos de sucesso, de serviço, de realização. Bloqueio de abraçar o meu pai, medo de decepcioná-lo. Talvez aqui, eu não sei, né? Muitas culturas têm um pouco o contato físico não é tão fácil, né? E a cada geração isso vai se transformando, mas para muitos isso é difícil. Então eu não sei qual a nacionalidade do teu pai, a origem dele, né? Qual a origem, mas às vezes tem a ver com isso, né? E esse medo de decepcioná-lo talvez tenha a ver com algum tipo de lealdade, quase um sacrifício. Porque respeitar os pais não é fazer tudo o que eles querem, não tem a ver com obediência. Tem a ver com essa postura de quem reconhece que recebeu o que era suficiente, de quem é grato, de quem olha e diz, olha, deixa comigo, que agora é comigo, eu vou cuidar bem de mim. Mas eu também vou cometer os meus erros. Assim como teu pai cometeu os dele, com certeza, durante a vida. É assim que a gente vai aprendendo, né? Então verifica se não tem, na verdade, aí, ao invés desse medo de decepcioná-lo, se não é um tipo de lealdade, quase como quem diz, eu faço por você, eu faço no seu lugar, né? Ou, por exemplo, alguém no sistema que não pode errar de forma nenhuma, então eu também não posso, né? Tem alguma dinâmica aqui nisso que você descreveu, tá, Vivi? A gente precisaria olhar com mais tempo. E quando os pais não amam? Bom, aqui já é um julgamento, né? Então, já é um julgamento porque eu ouvi, por exemplo, talvez a gente pudesse dizer assim, os pais que doam seus filhos, né? Apesar desse movimento que eles praticam, né, que aparentemente parece uma falta de amor, todas as constelações que eu vi até hoje, eu só posso falar das que eu vi, né? Os pais que precisam entregar uma criança porque não têm a capacidade de cuidar, normalmente são, na alma, quando eles fazem esse movimento, eles têm um sofrimento muito grande. Eles vivem uma dor muito grande e normalmente já são crianças, são pessoas que foram crianças muito feridas, né? Então, provavelmente são dinâmicas sistêmicas muito complexas, de muita dor, que levam as pessoas a parecer que não amam. No caso dos pais serem narcisistas, eu não conheço esse termo, sabe? O meu trabalho é trabalho sistêmico, mas eu não sou psicóloga, né? A minha formação é no direito. Então eu prefiro não falar, porque eu sei que é um termo que vem mais da terapia e realmente eu não saberia falar nesses termos. Durante muito tempo eu julguei meu pai e sentia muita raiva, muita mágoa, mas somente depois que constelei consegui compreender a história e a vida dele. Desde então eu aprendi a respeitá-lo. Exatamente, é uma postura, né? E nós podemos sempre escolher. A gente pode escolher a favor ou contra, com todas as consequências. Eu sempre falo isso, né? Com todas as consequências. Está na nossa mão. Tem uma outra pergunta aqui que eu deixei para responder agora, que eu achei que é importante.
Me tornei mãe da minha mãe, estou impaciente. Com certeza absoluta, né? Mas travou, gente? Me avise. Oi. Voltou? Eu tava olhando aqui no meu segundo aparelho. Voltou. Ai, que bom. Eu tenho duas internets em casa, mais o 4G, para vocês verem. Ai, que bom. Então, eu tava respondendo, me tornei mãe da minha mãe, estou impaciente. Só começou. Se você continuar nesse lugar, vai ficar muito pior do que impaciente. A sua vida vai se tornar muito pesada. E quando você precisar da força de quem veio antes, você não vai ter. Então, esse é um lugar perigoso, arrogante, desrespeitoso. Isso não existe, isso não é possível. É uma ilusão. E quando você faz isso, você não leva em consideração tudo que as gerações anteriores fizeram para que você estivesse aqui nesse momento. Então, o que a gente faz? E aí vocês poderiam dizer assim, mas e quando eles nos colocam nesse lugar? Nós, respeitosamente, nos afastamos e dizemos, eu sinto muito, mas isso é muito pesado para mim. Eu não dou conta, eu sou muito pequeno. Isso significa que eu não posso ajudar meus pais? Posso. Eu posso, desde que isso não me tire do meu lugar de filho, desde que isso não seja algo pesado para mim, ou desde que eu consiga fazer isso com leveza, e desde que isso não tire a dignidade deles. Do contrário, eu me enredo, saio do meu lugar, perco a minha força e preciso arcar com as consequências que virão. Não tenham dúvida que virão. Filha de mãe solteira, nunca tive contato com meu pai. Ele faleceu recentemente e não deu tempo de nos encontrarmos. Como tomar o pai? Olha, Larissa, se você olhar para você, né, para o teu corpo, você vai saber que ele está aí, né? Eu lembro de um trabalho que a gente fez, né? E eu tô vendo a tua foto bem pequenininha, mas eu já consigo ver. Só um pai e uma mãe muito bonitos poderiam dar origem a uma filha tão bonita quanto você, né? E tem um trabalho que o Bert falou mais ou menos assim. Então, mesmo que você não o tenha conhecido, na alma você pode encontrar esse lugar para ele. Quando você se olha no espelho, você conseguir vê-lo através de você, né? E talvez até uma constelação possa te ajudar a verificar na alma qual o movimento dele, qual o movimento que te ajudaria, o que te ajudaria mais, porque às vezes durante uma constelação, né, quando a gente tem os representantes, a gente consegue ver o sentir, ver o sentimento. E talvez, não sei se tua mãe te contou histórias sobre ele, mas você pode procurar a família dele, você tem esse direito, né? É aquilo que eu disse, não compre da tua mãe a imagem dele, né? Caso ela tenha se sentido ferida, caso tenha acontecido algo dolorido, mas você pode com respeito pedir para ela assim, me fala das coisas boas do meu pai, tem alguma coisa que você pode me contar, né? Porque muitas vezes eles se afastam como uma forma de não gerar conflitos, ou eles são realmente excluídos, e quando você consegue trazê-lo no teu coração, você vai ver como você vai recuperar não, né? Você vai sentir a força, porque talvez você já o tenha no coração, né? Gente, esse tema é um tema bem amplo, mas já chegamos no nosso tempo. Vai ter mais uma live que fala sobre os 3 êxitos, onde eu vou falar um pouco mais sobre pai e mãe, sobre esse movimento de tomar o pai e de tomar a mãe, mas o que eles têm a ver com o nosso sucesso, então, que é o tema da nossa live, né?
A reconciliação com a mãe é a reconciliação com a capacidade de servir com leveza e com equilíbrio. A reconciliação com a mãe é a reconciliação com o trabalho. A reconciliação com o pai é a reconciliação com a coragem. É a reconciliação com a capacidade de tomar riscos, de assumir riscos, de nos lançarmos na vida com confiança. Ana, e o que é reconciliação? Eu tenho que ir lá e abraçá-los. É uma reconciliação na alma, no coração. Eu não preciso nem ir até a casa dele, embora se eu possa e se eles estão vivos, seria muito bom para você que você fizesse, né? Com a cabeça um pouco inclinada, como aquele que reconhece, que recebeu tudo o que precisa. Então, a verdadeira reconciliação, ela acontece dentro de nós. Mesmo com aqueles pais mais difíceis, mesmo com eles, porque não é um movimento que eles têm para comigo, e sim um movimento que eu tenho diante deles, diante desse destino. Pais difíceis tiveram também um destino muito difícil. E se você abrir um pouquinho o coração e for conhecer a história, você vai verificar que eles fizeram muito com aquilo que eles receberam. Então, esse é o movimento que fortalece o nosso sucesso. É estarmos conectados com as nossas raízes. É assim que os nossos galhos brotam, é assim que a gente dá fruto, é assim que a gente dá flor, é assim que a gente perfuma a vida, é assim que a vida segue. Sem raízes não temos vida, não temos outra possibilidade. O livro do Bert que fala sobre... Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e depois vocês fazem as perguntas, pode ser? Quando a constelação em si é vivida, eu sinto daqui a verdade, a empatia e todo o amor. Ressoa demais comigo essa filosofia de vida. Sim, eu acredito que esse trabalho que surgiu, né, nos últimos 50, 70 anos, mais ou menos, o Bert foi um grande divulgador desse trabalho, mas ele já começava antes em alguns lugares do mundo, né? Ele faz parte desse processo que o mundo está vivendo de um despertar de uma nova consciência, um despertar de um novo viver, um despertar de uma nova postura, onde nós conseguimos sair dessa nossa consciência individual ou dessa consciência grupal para uma consciência maior, uma consciência coletiva que abarca tudo. O Hellinger tinha ele chamava de Geist, né, que é uma palavra que seria quase, o Décio e a Wilma traduzem como a força conhecedora, né? Então ele diz que nesse lugar dessa consciência maior não existem bons ou maus, não existem distinções entre pessoas, todos nós somos todos nós somos totalmente iguais, totalmente com o mesmo direito de pertencimento a esse mundo, e essa força conhecedora, ela não tem pressa. Nós podemos nos opor a ela com todas as consequências, ou nós podemos entrar nesse fluxo dessa força. E para mim faz muito sentido que o trabalho sistêmico seja um dos caminhos, né? Como tantos que existem hoje no mundo, um dos caminhos para que a gente consiga alcançar essa consciência do todo, essa consciência coletiva maior, onde nós somos ecológicos, onde nós temos consciência do outro, de que aquilo que eu faço impacta a vida de todos os outros seres. E esse trabalho tem uma grande contribuição. É assim que eu vejo. Porém, eu não posso sair desesperado para salvar o mundo quando eu não, ainda na minha própria casa, não consegui lidar com aquilo que acontece. Eu não posso me colocar a serviço do outro se eu ainda tenho tantas coisas e tantas dores aqui dentro de mim. Ou contra, né? Eu não posso me colocar como alguém que quer fazer algo por esse grande coletivo, quando na minha casa eu ainda não fiz o meu dever de casa, eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Então, esse movimento em relação à nossa origem, voltar para casa, tomar aquilo que é nosso, tomar a nossa força, e aí sim, eu cumpro o meu destino, eu cumpro a minha tarefa, eu realizo meu trabalho, eu cuido do meu negócio, eu cuido das famílias que dependem do meu negócio, eu tenho força para liderar, eu tenho força para cuidar dos meus filhos. E aí, então, depois, com aquilo que transborda de mim, eu posso compartilhar com o mundo.
Esse é o movimento para o mais, essa é a postura que leva adiante. Obrigada pela companhia, é uma nova consciência, exatamente. Obrigada pela companhia. Amanhã, quinta-feira, a gente se vê. Amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã a gente vai falar sobre dinheiro, né? O que acontece quando eu trabalho, me esforço, faço muito, mas o dinheiro não vem, ou ele vem e vai embora? Qual a dinâmica que tem por trás das perdas financeiras, das dívidas, o que atua? Então, espero vocês. Obrigada pela companhia. E até amanhã. Eu vou deixar uma caixa de perguntas, respondo as perguntas que não deu tempo aqui de responder para vocês. Tá bom? Um beijo e até lá.